Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma barba degradê quadrada em cabelo grisalho. Começa ali a barba passando a máquina um de cima para baixo, né? Para tirar ali aquelas pontinhas ali naquela parte da barba. E passo ela de baixo para cima, né? Trabalhando todos os detalhes daquela barba ali, beleza? Vem com o meu pente um alto, trabalhando aquela conexão, né? A gente quer trazer um destaque bem legal ali naquela parte ali. E venho trabalhando ali com um cantinho da máquina, beleza? Sempre de cima para baixo, para cima e etc. Show? Agora a gente vem com a nossa máquina 2. A gente vai trabalhar de cima para baixo ali na parte mais cheia da barba, dando uma acertada, uma igualada, e também trabalhando ali aquela conexão com a um alta que a gente fez aí, né? Então, para quebrar aquele peso que tava naquela barra, a gente trabalha dessa forma. Volto com o meu pente 1 no alto e vou trabalhando os pontinhos, só os cantinhos, né, mais importantes dessa barba aí. Venho com minha máquina 0, raspo ali mais ou menos 4 dedos da costeleta ali, e já fazendo já quase um tape ali na lateral, dando aquele tapinha na lateral ali, e zero alta também na parte de baixo ali, para conectar com a região da 1. Então essa forma de fazer o degradê na barra é muito simples, porque você não deixa uma marca forte, então automaticamente se torna bem fácil. Primeiro a gente trabalhar e faz de cima para baixo, e depois a gente vem com a máquina 0 e tira ali a costeleta, né? Passa ali mais forte na região da costeleta, e o restante a gente vai trabalhando no cantinho da máquina, né, com a 0 alta, para conectar ali, para deixar aquela área bem limpinha ali do degradê da barra, beleza? Venho agora para dar aqueles últimos ajustes com o pente 0,5, né, 0,5, e esse pente a gente vai trabalhando nos pontinhos ali, bem pontualmente ali, só para dar aquele polimento bacana, um ou outro fio ali que esteja mais saliente. Show? Te retiro ele e volto com a minha 0, dando os últimos detalhes. Agora a gente vem com a nossa tesoura fio laser, que é uma tesoura que corta, né, mais certeiro, e com o bico fino dela a gente consegue trabalhar aqueles pontinhos escuros da barba. Isso é muito importante, porque aí você vai deixar ela mais igual. A gente vai conseguir deixar ela bem espalhadinha ali na região do degradê. Então é bem legal, principalmente no caso de uma barba em degradê grisalha como é essa, que tem alguns pontos escuros por causa da cor e também por causa do peso ali, do caso do volume do cabelo. Então é sempre importante você distinguir ele quando é uma cor somente que está ali atrapalhando a visão, e quando é realmente uma moitinha de cabelo ali. Show? Então você vai ali clareando essas regiões, vai acertando as pontinhas, né? Acerta o bigode, dá os últimos retoque ali para cortar, né? Para aparar essa barba. Eu sempre ensino um macetinho, né? Um detalhezinho, que é o que nada mais é do que você medir com os seus dedos de um lado e do outro. Mediu, é impressionante como funciona. Você mediu bem medidinho, tal, fotografou um lado, você vem o outro lado só fazendo com a máquina de acabamento, que facilita bastante a sua vida. Máquina de acabamento é uma das ferramentas mais importantes hoje, no mundo de hoje, da barbearia. Então, trabalhar hoje sem a máquina de acabamento traria sérios problemas. Trabalhei anos e anos sem essa máquina, né? Somente quando ia fazer uma barba dessa, a gente marcava com a ponta da tesoura. Era hiper difícil, mas também funcionava. Mas era muito trabalhoso. A ferramenta ajuda muito, mas não joga sozinho, né? Já viu o chuteiro jogar sozinho? Não joga, né? Então
Máquina também não corta sozinha. É muito importante você treinar, né? Você se dedicar para tentar usar essa máquina melhor, da melhor forma possível. Show? Mas enquanto não comprar uma melhor, vá com o que tem, irmão. Utiliza o que tem e vai, né? Porque o importante, na verdade, é o seu talento, a sua dedicação, o seu foco. É isso aí. Fiz de um lado, agora eu venho tirando ali os pontinhos, dando os últimos acertados ali na barba todinha, né? Você pode observar aqui nesse ângulo ali que ela já tá bem disfarçadinha ali, trabalhando ali todas as pontinhas ali, já pra gente poder navalhar essa barba logo em seguida. Show? Trabalhando os últimos detalhes, o último retoque. Sempre importante trabalhar em todos os detalhes, mantendo o cliente sempre limpo ali. Agora uma dica legal para você fazer a sua espuma quentinha. Põe um pouquinho de álcool numa vasilhinha que aguente alta temperatura. Pode ser uma vasilhinha da Duralex ou de uma outra marca, mas que aguente alta temperatura. Põe uma quantidade de álcool, vai treinando aí, para você colocar uma quantidade de álcool que queime 100%. Nesse caso desse vídeo não ficou 100%, ou seja, a gente acabou colocando um pouco além do máximo, né? E a gente acabou, quando acontece isso, a gente apaga ali né, com água mesmo. Mas o ideal é que ele queime 100%, que ele não atrapalhar a sua espuma. Porque caso a sua espuma, quando você colocar o seu creme de barbear, no caso a gente está usando o creme de barbear Bosano, e for fazer a espuma, se tiver muito álcool na vasilha ali ainda, né? Se você tiver apagado o fogo e ainda tinha muito álcool no fundo, ele não dá espuma, né? Então tem esse filho aí. Por isso que às vezes você assim, não consegui fazer a espuma, por quê? Porque por isso aconteceu esse detalhe aí. Você colocou, tinha muita álcool ainda e não deu espuma. Quando você colocou o creme de barbear e água de novo, beleza? Show? Hoje você pode observar como está quentinho ali, ó. Olha a fumacinha saindo. Porque essa vasilha estava realmente bem quentinha. Agora, gente, vamos preocupar também com a segurança, né? Coloca no lugar seguro, monitora o tempo todo. Uma dica bem legal é que enquanto está esquentando a espuma, vai passando ali um shave no rosto do cliente, né? Vai trocando a lâmina. E aí você vai ganhando, ocupando esse tempo enquanto você vigia ali essa queima ali do álcool na vasilhinha, entendeu? Então, essa é uma dica para você. Show? Coloquei ali na barba, agora eu venho fazendo a limpeza na maçã do rosto do nosso cliente ali. É sempre importante você pegar um alinhamento na barba que vai fazer toda a diferença no seu dia a dia, que é o que? No bico do canto da boca ali, ó, a pontinha do bigode, você vai fazer uma linha até o meio da orelha do outro lado. Basicamente é isso. Naquela bolinha da orelha, você vai fazer meio que uma linha, né, subindo. E da orelha para cima, do meio da orelha para cima, você faz outro alinhamento da coceleta. Você acaba ganhando ali um efeito quadrado na barba. Bem bacana, bem legal. Show? Por cima do bigode ali, a gente só tá acertando ali os detalhes, né? A gente tá só trabalhando ali, só os pontinhos mesmo, sem encostar, sem baixar demais, porque fica muito feio aquele bigode bem surucado, beleza? A não ser que o cliente queira isso aí, ok. Gosto não se discute, beleza? Na parte de baixo, você pode observar que eu estou passando para cima. Por quê? Porque há pelos ao contrário ali, que nasce totalmente para cima. Então, eu primeiro passo para cima, te faço a limpeza, agora eu venho trazendo para baixo de uma vez. O que eu estou fazendo? Eu já estou fazendo contra, ou seja, estocando essa barba nessa região, já deixando ela mais limpinha, aproveitando a emoluência, né? Ou a maciez dessa barba que estava ali hidratada com a espuma quente, o shave, então isso tava ali uma pele muito boa de raspar. Então
aproveita esse momento. Então, cara, não espere raspar tudo para você vir fazendo contra. Já vai fazendo já. Além de te adiantar o seu serviço, você vai encontrar uma pele muito mais macia, muito mais hidratada para você executar o corte contra. Lembrando que essa parte de baixo só pode ser feito contra se caso você, em acordo com o seu cliente, não tenha nenhum problema ali com irritação, né, tal, do seu cliente ali. Então, assim, da pele do seu cliente. Porque essa parte de baixo da barba é muito natural, é muito comum, dá bastante irritação ali, foliculite, etc. Tal. Então, para evitar esses problemas, sempre trabalho no diálogo com o seu cliente. Se ele tem o hábito de fazer, pega e faz. Se ele não tem o hábito de fazer, você dê a opção para ele fazer só a favor, para que não irrite tanto e assim você tenha um cliente satisfeito por mais tempo, certo? Show? Então essa é a visão, beleza? No caso do nosso cliente aí, a gente raspa sempre, porque ele gosta bem raspadinho, então a gente vai deixando ela bem limpinha ali. Porém, se você fizer ela realmente com muita força, muita ignorância, ela também irrita também. Então ali é bem de levinho mesmo, bem superficial, para deixar limpo, mas não castigado a pele, beleza? Fiz de um lado, agora eu venho do outro no mesmo processo. Pego o cantinho do bigode ali e faço um alinhamento ali, dando direção no meio da orelha. A partir do momento que eu chego no meio da orelha, eu começo a fazer uma reta, né? Eu começo a subir, né? Fazer um alinhamento nessa parte de cima ali. Ainda vou acabar de ajustar, né? Esses detalhes, limpando a navalha. Então, trabalhando todos esses detalhes aí dessa barra. Show? Essa é uma região que normalmente você passa, né, do outro lado do cliente para você ter uma visibilidade melhor, né? Isso proporciona você mais ângulo para você fazer essa barba. Então, fazer toda a barba de um lado, eu utilizo somente quando eu vou raspar uma barba. Porém, o correto mesmo é você rodear a cadeira do cliente, deixando o mais confortavelmente possível ele no seu dia a dia. Porém, né, tudo na vida tem porém, e vários poréns. Nesse caso aí, a gente prioriza mais a qualidade do serviço do que necessariamente o conforto. Claro que seria o ideal que o cliente sentasse na cadeira e ele não fosse incomodado, que ele ficasse ali de forma ali praticamente dormindo ali na cadeira. Porém, não necessariamente é possível isso. Por quê? Porque você tem que olhar no espelho, dar uma conferida, porque é muito melhor você incomodar um pouquinho ele ali e ele sair com a barba reta, certinho, do que você deixar ele relaxado, né, numa única posição, como dizem os educadores, e essa barba sair, né, torta, infelizmente. Então, pega essa visão. Essa é só a minha visão, pelo amor de Deus, tá? Passando ali um cremezinho ali, um balme da Babum, dando aquela moral do seu Elias. Gente, o pessoal fala do seu Elias, cara. Seu Elias tive a felicidade de conhecer esse cara. Esse cara é uma pessoa especial, iluminada e inspirada por Deus. Pra quê? Pra motivar essa molecada aí que tá aí. Então, sempre que eu puder dar moral a ele, eu vou dar. E não adianta vir farpando, não. Que é isso, que é aquilo, cara. O cara é uma lenda. Entendeu? Eu jamais na minha época de barbeiro, eu imaginava que era possível um barbeiro, né, ter esse destaque, ter essa visibilidade, ser essa referência que é ele. Então, mano, respeita o cara, mano. Respeita, dá honra que tem honra, tá escrito na Bíblia. Então vamos dar honra ao cara, porque realmente ele é inspiração para essa juventude todinha. Que ele continue fazendo muito sucesso mais a cada dia que passar, beleza? Então, finalizando o cliente aí, uma dica muito importante, né, para finalizar, né, é raspar o pezinho do cliente, né? Dar aquele capricho ali, aquele retoque a mais no pezinho. O cliente sai com o pezinho limpinho, certinho,
dar aquela penteada no cabelo do cliente, ó. Esses detalhes eu fiz questão de filmar porque é um dia a dia, né? É o meu corte de cabelo, uma barba do meu dia a dia. Então, tudo que eu fiz nessa barba aí, tudo que eu atendi no meu cliente aí, eu documentei. Show? Então, se gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, comenta, deixa sua pergunta. Se quiser seguir no meu Instagram, meu Instagram é Dailton underline Brito underline Barbeiro, beleza? Se não segue ainda, quiser seguir, segue lá. Estão postando conteúdo sempre lá, meu dia a dia da barbearia, etc. Valeu? Espero ter gostado. Forte abraço e fui.